Temos aqui a terceira parte do nosso mini treinamento, que é o estudo e experiência da vida espiritual, que para mim não. Na Bíblia, a coisa mais importante é essa vida espiritual. Sem ela você não é cristão. É uma vida espiritual, né? É uma vida sobrenatural. Aqui nós vivemos no plano horizontal uma vida natural. Quando você nasce de novo, você passa a ter, é um nenê, depois você passa a ser um jovem, e aí você tem uma vida espiritual. Então, você é comandado por Jesus Cristo, de forma espiritual. E aí destaque ele como orar, é porque as religiões falam que orar é ficar repetindo textos, e orar, na verdade, é um relacionamento. Na verdade, como orar é como falar, como ter vida com o Espírito Santo, ou o Espírito Santo ter vida na gente. Bom, vamos. E nesse momento eu sempre trago um, um preletor, e eu venho concentrando nesse caso o Romeu Bornelli, né? Que então ele tem os vídeos lá para vocês verem na playlist D de Dinamis, 7 de perfeição, 19. Né? Então vamos ao vídeo. Aí, vamos ouvir. Praticamente todos os versos do Novo Testamento, onde a ciência espiritual é comungando, revelando, falando, se mostrando ao nosso espírito humano. Então, esse servo do Senhor, não quero propositalmente citar o nome, estudando o Novo Testamento com muita atenção, diligência e cuidado, como era a sua característica, ele separou praticamente todos os versos do Novo Testamento onde o termo coração aparece. E estudando esse termo coração, já que a nossa relação com Deus, filho meu, Provérbios, dá-me o teu coração, pois dele procede as fontes da vida. Estudando esse termo no Novo Testamento, a conclusão que esse irmão chegou foi que o que a Bíblia chama de coração é, por um lado, a sede de nossa personalidade. É o que nós somos. Vamos chamar de o nosso ego. Ego não é uma coisa ruim. Nós não fomos, Deus não intenciona, pela obra do Espírito Santo, destruir o nosso ego. Ele intenciona santificar o nosso ego. Porque se o nosso ego for destruído, nós somos destruídos. O ego é o que nós somos, é a nossa personalidade. Jesus tem ego. E o ego de Jesus é absolutamente santo. Ele colocou o seu ego, a sua personalidade humana, o seu eu, né, debaixo de completa submissão ao eu do Pai. Não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. E em todos os outros aspectos. Né? Então precisamos ser muito cuidadosos para entender esse tema aí, para não entrarmos em caminhos de filosofia oriental. Né? E nos perdermos aí nesse entendimento do ego. E qual é o trabalho do Senhor em nosso ego. Então, coração, voltando ao tema, coração é o nosso ego, é o que nós somos, nossa personalidade. Agora, se juntarmos os versículos, como esse irmão o fez, o que a Bíblia chama de coração? Coração é, ou é composto, de todas as funções de nossa alma. Nossos pensamentos, então a Bíblia fala de pensamentos do coração. O coração pensa, então a mente está incluída no assunto do coração. Está entendendo? A Bíblia também fala dos sentimentos do coração. O coração também sente, então emoções também estão incluídas nesse termo coração. Coração decide, coração escolhe, resolve. Então, a questão volitiva também está incluída no coração. Desejos do coração. Pensamentos, sentimentos, desejos do coração. Mas há um outro elemento que agora compõe, podemos assim dizer, é uma faculdade do nosso espírito humano e não da alma. Esse elemento se chama consciência. E a Bíblia usa a consciência também atrelada ao coração. Então não quero alongar muito com isso, vou citar um exemplo. 1 João 3, 20 e 21. Se o nosso coração não nos acusar, quem acusa é a consciência. Romanos 2, Paulo. Então ele está falando da Bíblia e que a Bíblia liga intuição, comunhão e consciência com o coração.
Só que esse coração está ligado, como a gente simboliza aqui também, aqui no plano horizontal, ao amor. Só que não é amor homem e mulher, amor amigos, amor pai e filho. Não, é amor sobrenatural. É o amor de Deus. Porque Deus é amor e espírito. É o amor ágape. É o amor de Cristo por nós, que deu a vida dele daquele jeito, sendo o Filho de Deus, ele se rebaixou, vamos dizer assim, a ser humano, e para poder dar um retorno ao ser humano da vida espiritual. Então o coração está ligado à vida espiritual. Por isso que a gente fala que o Espírito Santo habita no coração de quem escolheu nascer de novo em Cristo e viver em Cristo, para Cristo, por Cristo. Vamos hoje. Paulo disse que os pensamentos do homem, mesmo sem lei, do gentio, que procede por natureza de conformidade com a lei, Romanos 2, você deve conhecer o texto, ele diz que os seus pensamentos mutuamente acusam-se ou defendem-se, quando Deus julgar os segredos dos corações dos homens. Então, essa faculdade específica de acusar ou defender é uma função da consciência. E 1 João 3, 20 e 21 aplica ao coração, dizendo: se o coração não nos acusar, temos confiança. Mas se o coração nos acusar, então Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então você compreendeu isso primeiro? Coração, então, abrange toda a nossa alma. E lembre-se, a alma é sede de nossa personalidade. O homem foi feito alma vivente, é o que nós somos. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos desejos, né? E mais essa faculdade do nosso espírito chamada consciência, né? Isso é o coração, segundo a Bíblia. Então, de modo geral, como Deus nos ensina? Deus tem comunhão conosco, Deus é espírito e tem comunhão conosco em espírito. Porque Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí esse mesmo irmão fazendo um exercício mais detalhado um pouco, ele vai nos ajudar a ver que também não é uma ideia, uma conclusão dele, é uma conclusão do Novo Testamento. Se você fizer seu estudo, vai chegar a essa conclusão, que o nosso espírito humano ele tem basicamente três funções, que também você já deve ter ouvido falar. Uma função de intuição, como foi chamado, ou se quisermos, de iluminação. Uma função de comunhão. E a terceira, já citei, consciência. São três faculdades do espírito humano. Então, meditando sobre isso, três imagens me ocorreram e gostaria de compartilhar com você, que penso ser de ajuda e vai te ajudar a memorizar o que significa essas funções do espírito humano. Então, pensa assim: intuição ou iluminação. Então, pensa em uma lâmpada. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Provérbios 20, 27. A qual esquadrinha todo o corpo. Então, Deus é espírito, tem comunhão conosco no espírito, e ele ilumina o nosso espírito para que nós conheçamos as coisas de Deus e as coisas do homem. 1 Coríntios 2. Ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E as coisas do homem ninguém as conhece, senão o Espírito do homem. Então, o Espírito de Deus ilumina o Espírito do homem para que conheçamos as coisas de Deus e as coisas do homem. Né? Por isso, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E graças a Deus por esse maravilhoso trabalho da graça. É por causa dessa iluminação que nós podemos conhecer a Deus. Conhecer a Deus seria um assunto impalpável, intangível, inalcançável para qualquer um de nós. 1 Coríntios 2,9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas na sequência, verso 10. Mas Deus nolo revelou O Espírito. Então, senhores, a gente está terminando aqui esse mini treinamento na parte de experiência espiritual. E tá aí a playlist D719, com o tema O Caminho da Vida Espiritual. E quem se deseja que vocês vão lá assistir esse vídeo, esses outros que estão lá naquela playlist, pra gente ter esse caminho.
caminho da vida espiritual. Então, todo dia a gente procura bater nesse tema, né, aqui no mini treinamento. Mas nós temos lives quinta, sexta, sábado às 19, assim como sábado e domingo às 10 horas, sempre com o objetivo desse caminho da experiência espiritual. Estudando a Bíblia, conhecendo mais e mais Jesus Cristo, e mais do que conhecendo, convivendo com Ele, através do Espírito Santo que deve habitar o coração de um cristão verdadeiro. Tá bom? Então, até a noite, 19 horas, com a nossa live. Tá bom? Tchau, tchau. Muito obrigado. Compartilhem. Isso é obra para Deus, para a glória de Deus. Tchau, tchau.